E aí, pessoal, tudo bem? Como prometido, estamos aqui de volta. Estou aqui de volta para corrigirmos aquelas questões daquele vídeo de terça-feira juntos, tá? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você poder baixar essas questões que estão lá. Não deixe de assistir o vídeo também para me ajudar, tá bom? Antes de tudo, para não perder o costume, eu vou pedir você para se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, assista esse vídeo até o final, compartilhe esse vídeo para muitas outras pessoas, para que eu possa ajudar outras pessoas, para que vocês também possam ajudar outras pessoas e para que vocês me ajudem também, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que nós temos aí no PDF, vocês podem dar uma olhada, é sobre a prova de assistente administrativo da UFRJ de 2022, tá? A primeira questão ela diz assim, ó: determinado servidor estável da UFRJ foi aprovado e nomeado em outro concurso público após entrar em exercício no novo cargo. Cumpriu o período do estágio probatório, mas não foi considerado aprovado. Nesse caso, o referido servidor será... Aí nós temos as 5 opções, tá? Lembrando que essas questões que estão aí no PDF de vocês, que estão sendo corrigidas aqui nesse vídeo, são questões de provas anteriores da UFRJ, tá, pessoal? Vamos para as 5 opções. A. Ele será exonerado do cargo atual e demitido do cargo anterior. B. Demitido do cargo atual e reconduzido ao cargo anterior. C. Exonerado do cargo atual e reaproveitado em outro cargo. D. Demitido do cargo atual e aposentado. Ou exonerado do cargo atual e reconduzido ao cargo anterior. Dentro dessa questão, conforme o artigo 20 do parágrafo 2º da Lei 8.112, é o gabarito tá? Se você passar para um concurso público federal, não for aprovado no estágio probatório, mas você já é estável em outro cargo, você vai ser exonerado do seu cargo atual, para esse concurso atual que você passou, e vai ser reconduzido ao cargo que você já era estável, tá certo? Questão 2. Durante o estágio probatório, poderão ser concedidas licenças ao servidor, exceto, pessoal, é muito importante a gente ter atenção à questão do exceto e do incorreto, tá? Por muitas vezes a gente perde uma questão porque a gente não presta atenção que a questão está pedindo o exceto ou o incorreto, tá? Então a gente tem que ter bastante atenção a isso, porque uma questão, ela pode contar muito para você, ela pode fazer muita diferença, tá? Eu passei em segundo lugar para UF, mas a pessoa que ficou em terceiro foi por causa de um ponto só, tá? Ela pode ser convocada pela questão da homologação, pela questão do decreto, de quantas pessoas podem ser chamadas. Mas e se a UF resolvesse chamar só o quantitativo das vagas, 2 amplas e uma cota? Eu me inscrevi para a cota, mas eu passei em ampla. Ia ser quem estava em primeiro lugar, eu e mais uma cota, que é a que passou em terceiro lugar com ponto menos do que eu, não era cota. Então, assim, é só para exemplificar, tá, pro pessoal, não é para desmerecer a pontuação dela, porque foi uma pontuação ótima também, mas só para exemplificar que como uma questão, como um ponto, ela faz toda a diferença na nossa classificação. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, muita atenção no que a questão está pedindo pra gente, tá bom? Vou repetir. Durante o estágio probatório, poderão ser concedidas licenças ao servidor, exceto. Quais são as licenças que não podem ser concedidas ao servidor quando ele está no estágio probatório? Lá no artigo 20 do parágrafo 4, estão escritos quais são as licenças que podem ser solicitadas no estágio probatório, tá? E uma das licenças que não está lá é a licença para desempenho de mandado classista, tá? Para quem não sabe, essa licença de desempenho para mandato classista é quando você quer pedir licença para poder cumprir um mandato em um sindicato representativo da sua categoria. Aí você consegue pedir essa licença, tá? Para poder desempenhar essa função. Porém, você não pode estar em estágio probatório, tá?
O gabarito dessa questão é a letra D, pessoal. Que são as licenças que não podem ser concedidas, tá? Vamos para a questão número 3. Além do vencimento, as indenizações, as gratificações e os adicionais são vantagens que podem ser concedidas aos servidores públicos e que estão previstas na Lei Federal número 8.112/90. Considerando essas vantagens, marque a opção correta. A. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 10 dias. Não, tá? Segundo a nossa lei 8.112, tá? O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, ele tem que restituí-las integralmente, ele fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias, tá bom? Vou pular para E. Mesmo tá? Letra E. Mesmo nos casos em que o deslocamento de sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor fará jus às diárias. Não, as diárias é quando você não vai ficar permanentemente lá. As diárias é quando você vai, fica alguns dias, faz o que você tem que fazer, depois volta, tá? Quando ele exige que você esteja permanentemente lá, ajuda de custo, tá? Porque quando você se muda e tal, é ajuda de custo, tá bom, pessoal? Então, esta é errada. Nós queremos a correta, né? D. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento em quaisquer casos e condições dos períodos laborais. Não. Cada gratificação e os adicionais, cada uma das gratificações, cada um dos adicionais, eles têm uma condição específica para cada caso, tá? Não são em todos os períodos laborais, não. E nem em qualquer caso, quaisquer casos. Letra C. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Não, né, pessoal? A gente já falou em que ocasião que é concedida ajuda de custo, né? É na ocasião que está escrito lá na letra E, está dizendo que são as diárias, mas não são as diárias, que são as ajudas de custo. E letra B, será concedida ajuda de custo aquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Sim, ajuda de custo, mudança de domicílio. Não necessariamente, segundo o artigo 56, precisa ser um servidor estável, tá? Ele pode ser nomeado para cargo em comissão, que ele também tem o direito à ajuda de custo. Então, gabarito é a letra B. Agora nós vamos para a questão 4. Essa questão 4 já é da prova que teve em 2018 para técnico em contabilidade, tá? Da UFRJ também. A questão 4, ela diz assim: nos termos da lei número 8.112 de 1990, uma das formas de provimento de cargo público é a nomeação, ato administrativo que materializa o provimento originário. Se alguém perguntar, gente, qual é o provimento originário, é a nomeação, tá? Sobre a nomeação, pode-se afirmar que, vou começar de baixo para cima de novo, vou começar pela E. A nomeação para cargo em comissão depende de prévia habilitação em concurso público de títulos, obedecida à ordem de classificação. Aqui, ele está dizendo só sobre o concurso público de títulos, né? E não é bem assim. Letra D. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo não depende de prévia habilitação em concurso público. Errado. Você precisa passar em concurso público para poder ser nomeado para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo, tá? Letra C. Far-se-á em caráter efetivo para cargos de confiança vagos? Não.
B. Far-se-á em comissão quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo em carreira. Oxente! Não, pessoal, a resposta na letra A, tá? Ela far-se-á, ela se faz em caráter efetivo quando se trata de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, tá certo? Segundo o artigo 9º da nossa Lei 8.112. Vamos para o próximo exercício. Exercício 5. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo de acordo com a Lei 8.112 de 1990. Sobre o estágio probatório, é correto afirmar que, letra A, o servidor em estágio probatório não poderá exercer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Não, gente. O servidor em estágio probatório, ele pode sim exercer cargos de provimento em comissão, tá? Ele pode sim exercer função de chefia, assessoramento e direção, tá bom? No órgão ou na entidade de lotação. Letra B. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Foi o que a gente acabou de dizer, né? Esse aqui é o oposto a opção B é o oposto da opção A. Letra C. Ao servidor em estágio probatório poderá ser concedida licença para tratar de interesses particulares. Não. Essa licença também é uma licença que não pode ser concedida em estágio probatório, tá? Letra E. O estágio probatório não ficará suspenso durante o afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Não. O estágio probatório ele fica suspenso enquanto ele vai servir. Quando ele volta, ele recupera, ele começa novamente o estágio probatório dele, tá, pessoal? Porque o estágio probatório tem que passar por uma avaliação. Não faz muito sentido você não estar no seu local de trabalho e continuar no estágio probatório. E é segundo o artigo 20, parágrafo 3º, que vocês encontram a resposta dessa questão, tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Maria Augusta, servidora investida no cargo de técnica em assuntos educacionais da UFRJ, após 5 anos de efetivo exercício, respondeu pela primeira vez a processo administrativo e disciplinar por ter recusado fé a documentos públicos. Após a conclusão do referido processo, foi aplicada a pena de demissão à servidora. De acordo com a Lei 8.112, a pena aplicada a Maria Augusta, aí tem as opções. A. Não está correta, considerando que a servidora não é reincidente. A pena a ser aplicada é a suspensão por 30 dias. B. Não está correta, considerando que a servidora não é reincidente. A pena a ser aplicada é a suspensão por 90 dias. Bom, antes de continuar, quero dizer para vocês que recusar fé a documentos públicos é uma das proibições, tá? Que está lá na Lei 8.112. Vocês podem dar uma olhada lá em proibições. E, segundo a Lei 8.027/90, ela vai nos dizer quais são as faltas administrativas puníveis com a pena de advertência, tá? O que é a Lei 8.027? É a lei que dispõe sobre as normas de conduta dos servidores públicos, tá bem? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma conferida lá. Quando o servidor não é reincidente e as faltas administrativas são puníveis com a advertência, eles têm que punir primeiramente com a advertência, tá? Eles não podem partir para a suspensão e nem para a demissão. Então, correta ali é a letra C, que diz assim, que a pena não está correta, considerando que a servidora não é reincidente
e apenas a ser aplicada é a advertência. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 7, que diz assim: Carla Cristina, servidora pública federal, investida no cargo de assistente de administração da UFRJ, completará 12 meses de efetivo exercício e pretende marcar suas férias no setor de recursos humanos da universidade. De acordo com a lei número 8.112, é correto afirmar que é servidora. Bom, se vocês conferirem lá no artigo 77, parágrafo 3º, dizendo como é que essas férias podem ser retiradas, tá? Essas férias, elas poderão ser parceladas em até 3 vezes sem juros. Mentira. E até 3 vezes, mas é sem juros mesmo, né? Elas podem ser parceladas em até 3 etapas, desde que sejam requeridas por ela, pela funcionária, servidora, e no interesse da administração pública, tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Aqui, nessa questão 8 aqui, é aquele caso que a gente já falou, sobre licença e afastamento no estágio probatório. A questão diz assim: Milton Carlos, servidor público federal, investido no cargo efetivo de assistente de administração da UFRJ há 1 ano, pretende solicitar licença para acompanhar seu cônjuge, que foi deslocado para outro ponto do território nacional. Sobre o presente caso, nos termos da Lei 8.112, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra B, né? Nós já falamos sobre isso. O estágio probatório do servidor, ele ficará suspenso durante o período da referida licença e será retomado a partir do término do impedimento. Próxima questão é a questão 9, tá? Que diz assim, ó: de acordo com a Lei 8.112 de 1990, o auxílio moradia consiste no ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, após a devida comprovação da despesa pelo servidor. Sobre os requisitos para a concessão do auxílio moradia, é incorreto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Imóvel funcional. Segundo, o que é o imóvel funcional? O imóvel funcional é quando o servidor, né, ele é deslocado para outra localidade e lá tem um imóvel que ele possa ser cedido para que esse servidor more nesse imóvel. Quando existe esse imóvel, o servidor, ele mora lá e não recebe o auxílio moradia, tá bom? E a questão aqui é a seguinte: eles estão querendo saber qual é a opção correta, tá? A opção incorreta, segundo o artigo 60, é a letra D, tá? Que diz que conceder-se-á auxílio moradia, ainda que o cônjuge ou companheiro do servidor ocupe o imóvel funcional. Não, tá? Não é concedido auxílio moradia, por quê? Se o seu cônjuge ou seu companheiro já faz jus ao imóvel funcional, já está ocupando o imóvel funcional, você não recebe auxílio moradia. É como se você estivesse no imóvel funcional, né? Mas você estará do mesmo jeito. Mas é como se você tivesse recebido o benefício para você. Mas como é o seu cônjuge, e você está junto com o seu cônjuge, e você mora com o seu cônjuge, você também, nesse caso, não recebe auxílio moradia, tá ok? Ô, gente, eu mudei o lado da câmera para ver se esse barulho de vento para um pouco, né? Não influencia tanto no vídeo, porque eu tô morrendo de calor, não tem como digitar muito lado. Vamos lá para a questão 10. Questão 10. Ana Vitória, servidora pública federal, investida no cargo efetivo de arquivista da UFRJ, opôs pela primeira vez, ou seja, ela não é reincidente, tá bom? Resistência injustificada à execução de serviços do setor de protocolo da instituição pública onde trabalha. Sobre o presente caso, nos termos da Lei 8.112 de 1990, é correto afirmar que a conduta da servidora é o quê?
Gente, conforme o artigo 117, lá em proibições, tá? Essa conduta ela é proibida. Ela pode sofrer pena de advertência por escrito mediante o processo administrativo. Então, a resposta correta é a resposta A, tá bom? Ai, gente, mudei a câmera de novo, porque é um sossego. Questão 11, vamos lá. Dulce Maria, servidora pública federal investida no cargo efetivo de contadora na UFRJ, foi aprovada no concurso público para o magistério do Estado do Rio de Janeiro. Em dúvida se poderia assumir o cargo de professora na rede estadual, dirigiu-se ao setor de recursos humanos da universidade onde trabalha e obteve a informação sobre a possibilidade de acumular os 2 cargos. Sobre o presente caso, é correto afirmar que a acumulação dos respectivos cargos é lícita ou é não lícita? O que vocês acham? O que vocês já leram sobre isso? A acumulação de cargo, ela pode ocorrer nesse caso? Quais são os casos que ela pode ocorrer ou ela nunca pode ocorrer? Pois bem, segundo o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Pois é, gente, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Vocês tiveram um bônus aqui no meio das questões da 8.112. Acabou caindo uma questão da Constituição Federal aqui para vocês. Que vai cair de qualquer forma, vai cair Constituição Federal na sua prova. E não é por isso que a gente vai deixar de fazer, né? Então, segundo o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, a Constituição Federal permite a acumulação do cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Porém, tem que haver compatibilidade de horários, tá? Não pode ser apenas um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Se não há compatibilidade de horário, eles vão analisar se há compatibilidade no horário para poder aceitar a acumulação de cargos, tá bom? Então, gabarito é a letra D. Vamos lá, pessoal, questão 12. Questão 12, ela já foi uma prova para assistentes de alunos em 2018, tá? Diz assim: João Vicente, servidor federal, investido no cargo efetivo de professor da UFRJ há um ano, encaminhou ao setor de recursos humanos requerimento para concessão de licença por motivo de afastamento de seu cônjuge, que foi deslocado para outro ponto do território nacional. Entretanto, seu pedido foi negado, sob a alegação de que o servidor se encontra em estágio probatório. Nos termos da Lei 8.112, o motivo alegado pela administração pública procede ou não procede. Já falamos aqui sobre algumas licenças que podem ser concedidas e outras que não podem ser concedidas no estágio probatório. Já passei para vocês onde vocês podem encontrar essas licenças, tá? No artigo 20, vocês podem encontrar as licenças que podem ser concedidas em estágio probatório. Vocês já perceberam que pode cair alguma questão na prova de vocês sobre esse tema, né? Licença em estágio probatório. Então, é muito importante que você estude sobre isso, que você dê uma atenção sobre isso, tá? Procede ou não procede, pessoal? Não procede. Não procede porque, segundo o artigo 20, parágrafo 4º, a lei permite que ao servidor em estágio probatório seja concedida a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro por prazo indeterminado, ou seja, você pode pedir afastamento, pode pedir licença por afastamento do seu cônjuge ou do seu companheiro que foi para outro estado, outro lugar. Porém, sem remuneração, tá? Não tem prazo, você pode falar o tempo que você quiser, sem ir até o seu local de serviço. Porém, você não recebe nada por isso, tá bem? Então, gabarito é a letra B. A próxima questão, que é a questão 13,
ela vai nos falar sobre o vencimento e a remuneração do servidor público federal, de acordo com a Lei 8.112. Ela está pedindo a afirmação correta sobre esse tema, tá? E isso você vai encontrar lá no artigo 41. A remuneração é o vencimento de cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Pronto, tá? Remuneração é sobre isso. Servidor não perderá a remuneração no dia em que faltar o serviço, ainda que sem... Não, né? Se você falta, ela tem desconto. B. O vencimento e a remuneração podem ser objetivos de penhora. Não, nunca. C. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata do servidor. No entanto, não serão consideradas. Não, né? Qualquer desconto pode incidir sobre a remuneração do servidor, ainda que não haja imposição legal, mandato judicial. Não, né? A letra certa, o gabarito correto é a letra D, tá, gente? Próxima questão 14. Sobre a mesma prova ainda, tá? Ela vai nos dizer assim: José Marcos, servidor público federal, investido no cargo efetivo de economista da UFRJ há 7 anos, promoveu manifestação de desapreço no recinto da repartição, fato que ensejou a instauração de processo administrativo disciplinar. Nos termos da Lei nº 8.112, de 1990, considerando que o servidor não é reincidente, ele nunca tinha feito isso, é correto afirmar que a pena se aplicada de segundo o artigo 130, a pena de advertência. Gente, eu acho que já é a 4ª questão que a gente faz, não é? Que a gente corrige, que a gente faz sobre isso, sobre essa penalidade de reincidência, advertência, suspensão. É bom vocês ficarem ligados, tá? Gabarito é letra D, tá, pessoal? Advertência. Questão 15. Agora foi a prova de 2018 também, para auxiliar em administrativo. Para auxiliar em administrativo biblioteca. Trabalhar em biblioteca, né? Vamos lá. A readaptação é forma de provimento de cargo público, pela qual o servidor passa a ocupar cargo diverso do que ocupa, tendo em vista a necessidade de compatibilizar o exercício da função pública com a limitação sofrida em sua capacidade física ou psíquica. A readaptação, pessoal, ela envolve servidor que não se encontra na capacidade plena para exercer as tarefas do seu cargo. Então, eles são readaptados a cargos de atividades fins, da mesma remuneração, tá? E respeitando a habilitação exigida para outro cargo que compatibilize com a sua capacidade física e mental, tá bom? Então, a letra aqui é a letra B, de acordo com o artigo 24, parágrafo 2º, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitando-se a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos. Deixa eu falar, é bom vocês estudarem sobre essas formas de provimentos, tá? Sempre costumam cair. Vamos para a questão 16, continuando a mesma prova. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por... isso aqui está lá no artigo 97, que fala sobre as concessões. 3 dias consecutivos para alistamento e recadastramento eleitoral. 3 são 2. 10 dias consecutivos em razão de casamento. São 8.
15 dias consecutivos em razão do falecimento do cônjuge. No, licença, nojo. São 8 também. 1 dia para doação de sangue. Essa é a questão correta. Letra D correta, é 1 dia para doação de sangue só. Letra E, 7 dias consecutivos em razão do falecimento dos pais. Não, são 8 dias também. Vamos agora para a questão 17. Que ela também é grande, né? Ela diz assim: Alfredo, servidor público federal, investido no cargo de auxiliar em administração pela UFRJ há 4 anos, decidiu fazer o curso de Direito em uma universidade particular próxima ao trabalho. Preocupado com sua carga horária na UFRJ, tendo em vista que as aulas do curso são ministradas das 8 ao meio-dia. Pode isso, produção? Alfredo foi conversar com seu chefe imediato, a fim de pedir autorização para chegar mais tarde ao trabalho. Pode isso, produção? Entretanto, seu chefe disse não ser possível autorizar tal pedido, pois a lei não permite que ao servidor estudante seja concedido horário especial. Nesse contexto, de acordo com a Lei 8.112, 1990, pode-se afirmar que o chefe de Alfredo agiu. Ele agiu corretamente ou incorretamente? Se fosse CLT, talvez ele poderia estar correto, né? Mas como não é CLT, meu bem, é a Lei 8.112 que rege os servidores públicos federais. Sinto muito te informar, chefe do seu Alfredo, que você está errado. Pois, ao servidor estudante é concedido horário especial quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Então, chefe do senhor Alfredo, sinto muito te informar que o seu Alfredo, ele tem direito sim a chegar mais tarde no trabalho para poder estudar de 8 ao meio-dia na Faculdade de Direito, segundo o artigo 98 da Lei 8.112. Vamos para o próximo exercício. Gente, é tanta coisa, tantas questões, que eu já estou me sentindo em casa com vocês. Questão 18. Para a mesma prova, tá? De auxiliar de administração bibliotecário. Questão 18. Lucy, servidora pública federal, investida no cargo efetivo de psicologia da UFRJ há 5 anos, recusou-se a atualizar seus dados cadastrais no setor de recursos humanos. De novo, né? O que ensejou a instauração de processo administrativo a fim de apurar tal conduta. Nos termos da lei número 8.112 de 1990, considerando que Lucy não é... gente, essa já tá fácil. Não é reincidente, apenas ser aplicada a servidora... Eu não vou nem falar, porque vocês já sabem qual é mesmo. Se vocês não souberem, tá de sacanagem, né? É a letra C, advertência, tá, gente? Ela não é reincidente. E essa pena, ela se inclui lá nas penas que são passíveis de advertência. Níveis de advertência, com advertência. Vamos para a próxima questão. Questão 19. Mesma prova. Ela diz assim, ó: a lei número 8.112 de 1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. De acordo com essa lei, assinale a alternativa que não. Ele quer o que não apresenta uma proibição ao servidor público. Vocês já leram lá as proibições? Pra saber o que é proibido? Importante, tá? Então leiam. A. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
Não pode. Isso é proibido, tá? Letra C. Pulei a B. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Proibido, né, gente? Proceder de forma desidiosa. Proibido. Você sabe que é forma desidiosa? Eu procurei aqui pra você. De forma negligente. Claro que isso é proibido, né? Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. Então, proibido sim participar de gerência ou administração. Você só pode participar, né? No caso, se for na qualidade de acionista. Na qualidade de gerente você não pode, por causa da compatibilidade de horários, tá? Letra B, tratar com urbanidade as pessoas. Na verdade, tratar com urbanidade as pessoas é um dever do servidor público, tá? Não é uma proibição e ela está lá no artigo 117. Deveres, proibições, obrigações, penalidade. Importante você dar uma olhada, tá? Questão 20. A gente tá acabando. É que foi rápido, né? Pensei que ia ser mais demorado. É porque a lei 8.112 é muito reta e direta. Muito reta e direta. Tu não tem tem muito que ficar remoendo, sabe? Técnico em farmácia geral. Só que foi uma prova para técnico em farmácia geral em 2018. Tá? Questão 20. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, o processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenham relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Sobre o processo administrativo disciplinar, é correto afirmar que... A letra certa aqui é a letra D, tá, gente? Tá lá no artigo 149, que diz que será conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente. E vamos para a última questão, que também foi a prova de técnico de farmácia, 2018. Questão 21, que diz assim, ó. Silvana, servidora pública federal, investida no cargo efetivo de engenheira da UFRJ há 7 anos, tem interesse em solicitar licença para capacitação. Gente, eu esperei por essa questão, as questões todas, o vídeo todo, e era a última questão. Então, ela tem interesse em solicitar licença para capacitação. Sobre essa licença, é correto afirmar que ela já tem 7 anos, tá? Ela não está em estágio probatório. Então, no artigo 87 diz que após cada 5 anos nós podemos, servidores públicos federais, solicitar licença para capacitação no interesse da administração pública. Sempre é no interesse da administração pública, tá? Com a respectiva remuneração só até 3 meses, tá? E depois de 3 meses a gente para de receber, até a gente completar esse curso de capacitação. E depois a gente retorna e começa a receber normalmente, tá bom? Isso aí tá lá no artigo 87. Então, é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Pela primeira vez na vida, eu gravei um vídeo corrigindo exercícios. No começo, né, eu fiquei meia... E agora, depois, no decorrer do vídeo, eu posso dizer que vocês até conheceram quem é a Raquel de verdade. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para você compartilhar esse vídeo, para você dar um joinha se você gostou e ativar o sininho. Ah, eu lembrei de tudo.
Esquece de se inscrever não, tá, gente? Não esquece de dar uma moral pra amiga, que isso é muito importante pra mim. E eu quero que isso seja também importante para as outras pessoas e que isso ajude outras pessoas também, tá bom? Um abraço, um beijo. E semana que vem teremos mais conteúdos, não sobre a Lei 8.112, mas sobre outros tópicos da prova, tá bom? Beijos!